Muito bem, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Para você que me acompanha no canal Vale Web TV, a você de outros ministérios, a você de todo o Brasil que acompanha o nosso trabalho, que Deus abençoe você poderosamente e que você nunca perca a fé por causa das circunstâncias, que você nunca perca a fé pelo que você está vendo, por causa do que você está enfrentando. Você ande por fé e não por vista, como disse o apóstolo Paulo. Ele disse que nós temos que andar pela fé, porque se nós formos andar pela vista, pelo que nós estamos vendo, realmente nós vamos parar. Então nós temos que continuar. Então use a sua fé. Nesse momento, amado irmão, minha amada irmã, eu peço que você se inscreva no canal, se inscreva no canal. Quero agradecer a Deus pelos inscritos do canal nesses últimos dias, né? Alguns novos inscritos. Que Deus nos abençoe de forma poderosa. Se você não é inscrito ainda, se inscreva agora e ative o sino para receber as notificações. Você que não conhece o nosso trabalho, o nosso canal é de pregações da Palavra de Deus. Hoje vamos trazer uma palavra muito forte, um tema bastante interessante, sobre os filhos das trevas. Hoje vamos falar sobre os filhos do diabo, tá? Existe sim os filhos do diabo. E como os irmãos já me conhecem um pouco aqui do canal, alguns me conhecem já há algum tempo, sabem que nós pregamos a Bíblia Sagrada. Então, aonde está escrito isso, os filhos do diabo? Eu cresci, né, ainda pequenininho, as pessoas diziam assim: ah, lá vem esse crente com essa conversa, ah, lá vem essa crente para cá, todo mundo é filho de Deus. Essa frase era muito comum. Ah, toda igreja tem Deus, né? Ah, todo mundo tem Deus, todo mundo é filho de Deus. Interessante isso. E as pessoas não se atentam para entender que Satanás também tem os seus filhos. Vamos para a Bíblia? Como diria o pessoal lá do Rio, né? Vamos pensar um pouco? Então, João capítulo 8. João capítulo 8, nesta hora, eu gostaria de pedir a você que, se você puder, tá? Se você quiser também, você pode abrir a sua Bíblia para acompanhar onde está o texto, né? Então, João capítulo 8, verso 44. Vamos começar a partir do verso 43. Diz assim: porque não entendeis a minha linguagem, porque não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tem por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Só até aí mesmo. Então, isso aqui foi Jesus que falou. Jesus, ele estava conversando, tá? Com algumas pessoas. Geralmente conversava com samaritanos, conversava com fariseus, com os religiosos. E ali os religiosos questionavam a respeito da doutrina que Jesus pregava, tá? Ficava questionando aquele culto, aquela mensagem, aquele ensinamento, aquela doutrina da salvação, aquela doutrina do pecado, da santificação, do perdão, né, do amor e etc. Então, as pessoas questionavam Jesus. E por questionar, Jesus foi muito claro, dizendo assim: olha, vocês não querem fazer a minha vontade. É por isso que vocês questionam tanto, que vocês se levantam contra mim. O que é pregado, vocês não recebem. Há muito tempo que vocês estão aqui só me observando
e não recebem mais a mensagem do Evangelho, porque não acreditam nessa mensagem. Vocês, na verdade, não querem fazer a vontade de Deus. Vocês querem resistir à mensagem do Evangelho. Ficam só observando se a gente erra, se eu vou pecar, se eu vou falhar, torcendo pelo meu fracasso. Porque as pessoas me chamam de rei, o rei dos judeus, e vocês não aceitam. Então vocês não querem se converter, porque vocês são filhos do diabo. Está aqui escrito. Olha só o que Jesus falou aqui em João 8,44. É muito claro. Vocês querem fazer a vontade, do inimigo. É assim que ele fala? Vamos procurar aqui, João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo. Então o próprio Jesus falou assim: vocês têm como pai de vocês o diabo. Então vocês são filhos do diabo. Isso é muito interessante. Muito interessante. O próprio Jesus falou assim: se vocês querem fazer a vontade do diabo, então vocês se tornarão aos poucos filhos dele. Interessante demais essa mensagem. Então, quando nós observamos esta mensagem, nós cremos que o próprio Jesus deixou claro que existe sim filhos de Deus e filhos do diabo. Existem criaturas de Deus, existem filhos de Deus e também existem filhos do diabo. Quando nós observamos em 1 João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, verso 9, vamos para a Bíblia, pessoal, Bíblia. 1 João 2, verso 9, olha só o que fala sobre esse assunto, filhos do diabo. É Bíblia. 1 João, capítulo 2, verso 9, diz assim: aquele que diz que está na luz, mas aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Então, ainda sobre esse tema, aqui é uma deixa do tema que diz: aquele que diz que está na luz, tipo assim, aquele que tem certeza no seu coração, até diz que é da fé, que é convertida, que é de Jesus, mas aborrece seu irmão, quer dizer, vive irritando o irmão, vive, na verdade, enraivando as pessoas, vive semeando ódio, aborrecendo as pessoas. Nesse caso, a pessoa ainda está em trevas. E a treva, tá, é o âmbito espiritual do diabo. Então, são coisas que nós devemos analisar para não nos parecer com filho do diabo. E quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, em 1 João, capítulo 3, no verso 8, 1 João 3, 8, diz assim: quem comete o pecado é do diabo. Isso é forte. Então, na parte seguinte fala: porque o diabo peca desde o princípio. Aí você pode me perguntar: mas pastor, quem é que não peca? Então, se todo mundo peca, já que todo mundo peca, não é verdade? Então, todos são filhos do diabo? Veja bem, é por isso que para pregar não é fácil. Tem que ter o discernimento. Todos pecam, não é verdade? Amém. Infelizmente, todos pecam. Então, como é que a Bíblia diz que quem peca é do diabo? Calma. A Bíblia diz no versículo 8 aqui, na parte B, diz assim que o inimigo, ele peca desde o princípio. Quer dizer, isso aqui são para as pessoas que sempre pecaram, estão pecando e decidiram pecar, não querem se converter, não tem jeito para elas não querem negociação. O pastor já foi lá, já orou, já pediu para se arrepender dos pecados, para ir para o culto, para aceitar uma nova oração,
e a pessoa não recebe a palavra. A pessoa escuta às vezes a mensagem porque tem ouvido, mas não recebe, não concorda, não pratica. É a mesma pessoa. Às vezes tem alguém que até levantou as mãos para Jesus, mas nunca se converteu, nunca. É o chamado o joio, é a pessoa que tem a vida dupla, a vida tripla, tá? Então são pessoas que não deixaram o pecado. Preste atenção, todos são pecadores, tá? Mesmo sendo filho de Deus, porque só Deus que não pecou, só Jesus que não pecou e não há de pecar. Mas entenda, uma coisa é a pessoa ser pecadora, como você e eu. E outra coisa é alguém viver em pecado. Viver em pecado é quando a pessoa peca e não se arrepende. Não tem vontade de se arrepender e o projeto, a ideia é de continuar do mesmo jeito. Não quer mudança. Então vive no pecado. Tipo assim, irmão, você está em adultério. Não, mas não tem nadinha não, eu vou ficar assim mesmo. É eu e Deus. Quer dizer, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Está no pecado de adultério, então está num pecado. Irmão, você é da igreja, mas você rouba, você mata, você destrói, você fofoca, você fala mal, você, sabe, faz tudo do errado, você não se libertou, você ainda é a mesma pessoa de antigamente, então a pessoa vive no pecado. Então a Bíblia é muito clara, 1 João capítulo 3, verso 8, que quem ainda vive no pecado é do diabo. Então que nós possamos entender exatamente quem é filho de Deus e quem não é. Tem pessoas que não são filhos de Deus. E não sou eu que estou dizendo. Quem diz é a palavra de Deus. Então, se a palavra diz, é porque não está errado, tá? Que nesta hora nós possamos buscar mais e mais nos parecer com Deus. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se parece com Ele. Existe até um ditado popular que as pessoas dizem assim: de tanto fulano de tal andar com outra pessoa, com Beltrano, já está se parecendo com ele, tá? Ah, fulano de tal está criando um filho dos outros. Não é filho dele, é filho de criação. Mas de tanto conviver ali, a convivência, estando perto dele, já está parecendo com ele. Do mesmo modo, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se parece com Deus. Quanto mais você se distancia de Deus e se aproxima do pecado, mais você se parece com os filhos do diabo. Pense nesta palavra que é muito forte, quase ninguém prega sobre isso, porque as pessoas não querem pregar o que a Bíblia diz, as pessoas querem pregar o que muita gente quer escutar, e é por isso que esses canais crescem muito, é por isso que esses canais são muito populares, conseguem muitos likes, conseguem muitos inscritos, mas Deus não está lá, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se não tem a verdade, não tem Jesus, e eu prefiro estar com Jesus, porque Ele é quem nos socorre no dia da calamidade. Deixe o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal se você é verdadeiro, em nome de Jesus. E se Deus permitir, se Ele permitir, eu volto amanhã com mais uma mensagem aqui no canal.